Fala pessoal, tudo bom, queridos? Mais uma videoaula aqui no canal e calma que é videoaula, só estamos num lugar diferente. E hoje nós iremos falar sobre noções de divisibilidade. Mas se você não assistiu a aula falando sobre múltiplos e divisores, eu indico você dar pausa, clica no cardzinho, assiste as aulas e depois você volta para cá, tá certo? As noções de divisibilidade é uma forma rápida para que você consiga decifrar e entender qual número é divisível por 2, por 3, por 5 e assim agilizar o seu cálculo. Então vai aparecer para você aí na tela, eu vou acompanhar junto com vocês. E o primeiro que nós vamos ver é divisibilidade por 2. Eu vou chamar de divisível por 2, fica mais fácil de compreender, tá certo? Vamos aí acompanhar agora na sua tela. Vamos lá, divisibilidade por 2 ou divisível por 2. Atos, quando que o número vai ser divisível por 2? Quando o último número for um número par, que é exatamente como está aí para vocês na tela. E olha o exemplo. O primeiro exemplo é o número 12. O 12 ele termina com 2 e 2 é par. Então, isso configura que o 12 é divisível por 2. Olha o outro exemplo. 359. O final é 9 e 9 é o número ímpar, ou seja, ele não faz parte, ou seja, ele não é divisível por 2. Então, quando é divisível por 2? Quando terminar em um número par, tá certo? Vamos para a próxima tela. Por 3. Atos, quando que vai acontecer? Quando eu vou descobrir que o número é divisível por 3? Olha só. Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que resultar em um número que a gente consiga dividir por 3. Olha esse exemplo. O próprio exemplo 12. Se você soma 1 mais 2, vai dar 3. 3 dá para dividir por 3? Sim, dá 1. É importante lembrar que para ser divisível por 3, a divisão tem que ser exata, ou seja, não pode restar zero, tá certo? Olha o próximo exemplo, 743. Se você faz a soma dos algarismos, 7 mais 4 mais 3 dá 14. 14 dividido por 3 vai dar 4,666. Isso aí vai caracterizar uma dízima periódica. Não deu exato, sobrou resto, então não é divisível por 3. Tranquilo? Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que resultar em um número que a gente consiga, em grotescas palavras, que a gente consiga dividir por 3, tá certo? Vamos para a próxima tela? Divisibilidade ou divisível por 4. Atos, quando que o número é divisível por 4? Quando os dois últimos números for 0 ou quando os dois últimos números for um número que a gente consiga dividir por 4. Olha o exemplo. 5.632. No final tem 32. 32 dividido por 4 vai dar 8. Ou seja, o 5.632 ele é divisível por 4. Tranquilo? O próximo exemplo, 19.326. Os dois últimos algarismos é 26. 26 dividido por 4 não dá 6,5. Não é uma divisão exata sobre o resto. Então, não é divisível por 4. Próxima tela. Divisível por 5. Atos, quando que o número é divisível por 5? Quando terminar em 0 ou 5. Simples assim. Olha o exemplo. 142. Ele termina em 2, ou seja, ele não é divisível por 5. Tá certo? O próximo exemplo, 146.705. Ele é divisível por 5? Sim, porque ele termina em 5. E é um dos critérios, terminar em 0 ou em 5. Tá certo? Próximo exemplo, 780. Terminou em 0, então ele aplica a definição de divisibilidade por 5, ou seja, terminar em 0 em 5 é divisível por 5. Tranquilo? Próxima tela. Divisibilidade por 6. Atos, quando que o número é divisível por 6? Quando o número for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Só pode ser desse jeito. Tem que ser divisível pelos dois ao mesmo tempo. Vamos ao exemplo.
1530. Vamos analisar. Ele termina em 0, e 0 é um número par. Então, ele já é divisível por 2, tá certo? Mas se você somar todos os algarismos, 1, 5, 3, 0, vai dar 9. 9 dividido por 3 vai ser 3. Então, o número 1530, ele é divisível por 6, porque ele é divisível tanto por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Tá certo? Vamos agora para o próximo exemplo. 73.066. Ele não é divisível por 6. Por quê? Primeiro que ele atende só um critério. Ele termina em número par. Se ele termina em número par, então ele é divisível por 2. Mas quando você faz a soma dos algarismos, vai dar 22. E quando você divide 22 por 3, vai dar 7,33333. Tanto é que eu deixei a observação aí. Não é uma divisão exata, e sim uma dízima periódica. Então, já descarta, não é divisível por 6. Tranquilo? Próxima tela. Divisibilidade por 8. Quando que um número ele é divisível por 8? Quando os seus 3 últimos números terminar em 0 ou os 3 últimos números for divisível, ou seja, eu consiga dividir por 8. Olha o exemplo. 1000. O 1000 ele termina com 3 zeros. Configura exatamente o que está na definição. Ou seja, então o 1000, você dividir ele por 8, você vai ter o resultado. Você não precisa nem fazer a divisão. Tem 3 zeros, já é divisível por 8. Próximo, 19.326. Não termina em 00, então eu vou ter que olhar a outra definição. Os três últimos números é o 326. Eu vou analisar se o 326 dá para dividir por 8. Vai dar 40,75. Não é uma divisão exata, vai sobrar resto. Então, não é divisível por 8. Próxima tela. Divisibilidade por 9. Quando o número é divisível por 9. É a mesma definição do divisível por 3. Só que a soma dos algarismos tem que resultar em um número que eu consiga dividir por 9. Tá certo? Olha o exemplo. 738. Quando você soma 7 mais 3 mais 8, vai dar 18. 18 dividido por 9 vai dar 2. Então, 738 ele é divisível por 9. Tranquilo? E o próximo exemplo, 5.489. Se você somar todos os algarismos, 5 mais 4 mais 8 mais 9 vai dar 26. 26 dividido por 9 vai dar 2,888888, infinito, uma dízima periódica. Isso configura que vai ser uma divisão que não é exata, não vai sobrar resto, então não é divisível por 9. Tá certo? Vamos ao último. Próxima tela. Divisibilidade por 10. Quando terminar em 0. Essa é a mais fácil. Vamos ao exemplo. Olha só o exemplo. 142. 142 não termina em 0, então já descarta, não é divisível por 10. Próximo exemplo, 14.770 termina em 0, divisível por 10. E o 780 também termina em 0, então ele é divisível por 10. Tranquilo? Vamos ao resumão. Divisibilidade por 2, quando terminar em um número par. Divisibilidade por 3 vai ser a soma dos algarismos, vai resultar em um número que eu consiga dividir por 3. Divisibilidade por 4, quando os dois últimos números for 0 e 0, ou os dois últimos números eu consiga dividir por 4. Divisibilidade por 5, quando o número terminar em 0 ou 5. Divisibilidade por 6 vai ser quando o número for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Não pode ser nenhum, nem o outro. Tem que ser os dois ao mesmo tempo. Divisibilidade por 8. O número tem que terminar em 3 zeros ou os 3 últimos números eu consiga dividir por 8. Divisibilidade por 9
é quando a soma dos algarismos resultar em um número que eu consiga dividir por 9. Divisibilidade por 10 é quando o número termina em 0. Então, pessoal, basicamente é isso. Noções de divisibilidade é muita coisinha, é muita teoria, por isso que eu quis fazer o vídeo dessa forma. Então, se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, já sabe, clica aqui embaixo no gostei, inscreve-se no canal, aproveita para você não perder nada, clica no sininho. Você também pode acompanhar a gente através do nosso Instagram, que é @falados. Beijo no coração de vocês, fique com Deus e até a nossa próxima videoaula aqui no nosso canal.